Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio da Semana Super Full Stack. No episódio anterior, nós realizamos o planejamento do nosso MVP inspirado no iFood e criamos de forma simples a API completa usando o Ruby on Rails. Nesse episódio, nós vamos dar início à criação do nosso SPA com React, criando a estrutura do projeto, os principais components e as principais páginas. Além disso, a gente vai falar sobre o uso do Bulma para trazer estilo e responsividade ao nosso SPA e também sobre a preparação do projeto para utilizarmos o Redux. Então já clica aí embaixo para acessar os códigos dessa aula e vem com a gente aprender mais sobre a criação de projetos com Ruby on Rails e React. Agora vamos iniciar então o nosso SPA com React. Mas primeiro, o que é um SPA? Um SPA é um Single Page Application, ou seja, é um app que não recarrega o browser quando você muda ali de rota, certo? Então a gente vai renderizando automaticamente ali as páginas, não precisa recarregar nada. E a gente vai criar esse cara para ele consumir a nossa API que a gente criou anteriormente com Ruby on Rails. O planejamento é o mesmo, então a gente vai se basear nos mockups criados para desenvolver as telas, e é muito legal que a gente já tem aquele mapa de endpoints, né, que a gente fez lá no Postman. E com esses endpoints fica muito fácil saber dentro do nosso SPA o que consumir da nossa API, beleza? Então o planejamento é fundamental e a cada vez que a gente avança no projeto, a gente precisa mais e mais dele. As dependências desse projeto, né, as principais é o React, né, o Redux que a gente vai usar. Também vamos usar o Bulma, que é um framework CSS que serve para estilizar o nosso projeto, ele vai deixar o projeto bem bonito e responsivo. E a gente vai usar também uma biblioteca chamada RBX, que tem os components, né, React, pronto, do Bulma. Então fica fácil você colocar ali um container, um title, uma imagem, um carrossel. Você vai ver o passo a passo aí do RBX, tenho certeza que você vai gostar bastante. Também vamos usar o Axios, né, para fazer as chamadas web. Eu vou deixar para você na parte de texto, o link está aí embaixo e você vai poder ver lá como instalar as dependências caso você ainda não possua, né? As dependências aí, é claro, é o Node, você vai precisar também do Yarn ou NPM e do Create React App, beleza? Então, bora para a próxima parte, começar o nosso projeto. Criação do projeto. Agora a gente vai começar efetivamente o nosso SPA criando ele usando o Create React App. Create React App é uma biblioteca que ajuda a gente a criar, né, um novo projeto React com uma estrutura já definida, com as coisas já pré-configuradas, o que ajuda muito, certo? Então vamos lá, eu vou rodar esse comando aqui no meu console, que é o Create React App, e o nome, né, do projeto que eu quero criar, que é o OneBitFood. Ele vai começar a gerar o projeto para mim, instalar as coisas básicas, os pacotes básicos. Caso você não tenha o Create React App, na parte de texto eu deixei o comando para instalar esse cara. Lembrando que você pode usar o Yarn ou o NPM, o que você preferir aí para gerenciar os seus pacotes, embora eu recomendo nesse momento o Yarn, beleza? Ele está aqui gerando para a gente, instalando tudo que ele tem que instalar. Depois a gente vai entrar dentro do projeto e a gente vai subir o servidor para ver a página que ele gera inicialmente. Depois disso, a gente só vai dar uma limpada ali nos componentes, nas coisas que ele gera assim que ele cria o projeto, né? Só para mostrar que tudo está funcionando. E aí a gente já vai ter o projeto preparado aí para a gente começar a desenvolver em cima dele, beleza? Ele está instalando. Ok, tudo criado certinho. Agora vamos entrar no projeto, ceder o nome aqui do nosso projeto, que é o OneBitFood. E aí vamos rodar então o Yarn Start para ver ele no browser.
Quando a gente rodar isso, ele automaticamente vai abrir uma aba no nosso browser com o projeto, tá? Na porta 3000. Ó, beleza. Ele abriu para a gente e está mostrando o logo do React, o que significa que tá tudo ok, beleza? Então, prosseguindo aqui, vamos fazer aquelas alterações lá no app.js. O app.js é provavelmente o arquivo mais importante aí do nosso projeto. Então vamos abrir aqui, ó, code. Que é o meu Visual Studio Code, para abrir os códigos do projeto. Se você estiver usando outro, abra com outro editor. Então ó, a gente vai em source e app.js, que é onde tudo inicia, né? Basicamente aqui onde ele vai dar o start, as coisas que a gente vai criar. Então você pode ver que está cheio de código, aquele logo que estava girando e tudo mais, né? A gente vai substituir por algo bem mais simples, ó. Estamos importando simplesmente a biblioteca do React e aqui a gente está criando essa constante app com um P, o OneBitFood dentro, uma mensagem muito simples. E aqui a gente está exportando como default esse app, beleza? Bem simples, eliminamos toda a complexidade aí que tinha no app.js e deixamos ele o mais simples possível. Não se preocupa que você vai entendendo mais sobre essa estrutura do React conforme a gente for avançando no projeto, beleza? Então eu vou abrir aqui o terminal e vou rodar o yarn start novamente. Yarn start, deve aparecer o OneBitFood, agora sem aquele logo e tudo mais. Também vou aproveitar para limpar o index.js. Vamos lá no index.js. O index.js é o cara que manda renderizar aquele app, que é o cara que a gente acabou de atualizar. O app é onde geralmente a gente coloca a parte de rotas, store e tudo mais. Você vai vendo isso ao longo do projeto. E o index aqui é quem realmente manda renderizar ele, ó, lá no elemento root, tá? Então existe o index, o nosso index.js aqui, que faz isso para a gente, beleza? E no public existe o index.html que vai ter esse root, ó, esse div root, né? É um HTML com alguns imports, tem o div root. Esse index aqui, .js, vai pegar todo o conteúdo que tiver nesse component app e vai colocar nesse index.html, beleza? Então, todo o nosso trabalho aqui geralmente é feito no app. Vamos aqui eliminar um pouquinho então dos comentários, só tirei aqueles comentários e deixei tudo igual. Uma coisa legal do React aqui com o Create React App é que você atualizou alguma coisa, ele atualiza automaticamente para você, sem você precisar recarregar o servidor ou qualquer coisa assim. Ó, maravilha, deu certo, ele está mostrando o OneBitFood e agora a gente já pode ir para a próxima parte para começar a desenvolver as partes customizadas do nosso projeto. Instalação das dependências. Agora a gente vai instalar algumas bibliotecas que serão necessárias durante o nosso projeto, né? Bibliotecas como a parte de rotas, a parte de chamadas web, estilização e responsividade, etc. Beleza? Então vamos começar com a biblioteca React Router DOM. Ela é a responsável por transformar o nosso projeto React em um SPA, porque ela vai permitir que a gente tenha rotas, né, dentro do nosso projeto sem dar o reload, ou seja, ela vai substituindo a página que está aparecendo na tela conforme a gente vai navegando pelo site. Então eu vou mandar instalar ela. Para instalar com o Yarn é só rodar o Yarn add React Router DOM, mas também é possível instalar com o npm, beleza? Está instalando para a gente, bem rápido. Depois tem a Axios. A Axios é uma biblioteca para fazer chamadas web, ou seja, que vai permitir que a gente chame, né, nossa API ali facilmente. Então é só colocar o yarn add Axios. Ela vai permitir a chamada get, post, put e tudo mais. Depois tem o Node Sass. A gente, para poder reutilizar algumas variáveis no CSS, como as cores e tudo mais, a gente vai usar então SCSS ao invés de CSS normal. E para isso, a gente vai instalar essa biblioteca, que é a Node Sass. Agora o Buma. O Buma é um framework CSS, ou seja, ele é um conjunto bem grande ali de estilos prontos para a gente usar, similar ao Bootstrap, material
design e tudo mais. E a gente vai usar o Bulma nesse projeto, eu gosto bastante dele. Para instalar, primeiro a gente vai rodar o yarn add Bulma e depois a gente vai instalar o RBX. Qual que é a diferença? O Bulma é essa questão toda de estilo, né? Mas o RBX é a implementação do Bulma dentro do React, ou seja, são components prontos, né? O React é feito de vários components são pedaços de coisas que são exibidas na tela, né? E o RBX são components já pré-prontos com o Bulma, basicamente botões, textos e coisas assim, certo? Para instalar ele, então, yarn add RBX. Beleza? Instalamos aí as bibliotecas que a gente precisava no nosso projeto e ao decorrer do projeto, se a gente precisar de mais coisas, a gente vai instalando. Então, bora para a próxima parte. Estrutura do projeto e estilos globais. Nessa parte, a gente vai começar a dar forma para o nosso projeto, criando as principais pastas, né, que a gente vai utilizar e também colocando alguns estilos, como por exemplo a imagem de background fixa que a gente vai ter, alguns espaçamentos e algumas coisas relacionadas às cores que a gente vai usar, né? Então eu separei uma paleta de cores, eu sempre gosto de colocar isso em variáveis dentro do SCSS e depois ir reutilizando no projeto. Beleza? Para criar as nossas pastas, ó, eu vou rodar esses comandos aqui no meu console. Eu vou explicar que pastas são essas. Primeiro, assets, né? Para a gente ter ali as imagens default que a gente vai usar, né? Assets, images. Depois components, que é onde vão ter os componentes mesmo da nossa aplicação, né? Como eu disse, o React usa esse conceito de componentização, né? Então você separa aí uma tela em vários pequenos components e vai reutilizando eles como se fosse uma espécie de Lego, que é uma ideia muito legal e outros frameworks também usam, como Angular, Vue.js, etc. Tá? Também eu vou usar um conceito aqui, que é ter uma pasta chamada Screens. Nessa pasta Screens, a gente também vai ter componentes, só que serão componentes que serão renderizados como se fossem a tela toda. Por exemplo, a tela Home vai ser um componente, a tela de restaurantes, e dentro dessas screens que eu vou chamar os meus components da pasta Components, certo? Então, o que tiver dentro da pasta Screen é um component que vai se comportar como se fosse uma página. E dentro de Components vão ser esses tijolinhos, beleza? Em Styles, eu vou ter alguns estilos, né? Eu poderia optar por várias maneiras de estilizar o projeto, né? Existe dentro do React o Styled Component, que você gera componentes estilizados, né? Basicamente você trabalha essa parte de CSS dentro de um arquivo JS. Mas eu, nesse projeto, optei por usar o Sass simples. Então eu vou criar alguns CSS bem simples e vou importando nos components quando eu precisar, certo? Dessa forma eu acho que vai ficar mais adequado. E é isso. Também é importante que você venha aqui na parte de texto, ó, e baixe essas 3 imagens. Essas 3 imagens são a imagem do background fixa, o logo e também uma imagem que a gente vai usar no status de pedido lá no final, tá? Então são essas imagens que a gente vai precisar. Então baixa elas e coloca dentro da pasta Assets Images, tá? Eu já deixei aqui no meu caso, bem fácil, ó. Eu já deixei ela na raiz do meu projeto, né, o Images. Aí eu vou só passar as imagens que estão dentro dela aqui para o meu Assets, tá? Então, no seu caso, você baixa elas, mas aqui eu já deixei um pouco mais fácil, beleza? Então, passei as imagens, mas aí no seu caso você baixa, ó. Tá aqui as imagens, o nosso background fixo, a nossa imagem da página de status, e também o nosso logo bem bonito do One Bit Food, beleza? Prosseguindo, ó, eu vou modificar o arquivo app.css, que daria o CSS para aquele component principal que é o app, né? Eu vou mudar ele para SCSS, ou seja, fazer com que ele aceite Sass. Mas, Léo, é só mudar? Não, não é só mudar. É que antes a gente instalou aquela biblioteca Node Sass, já entende o Sass, né, que é essa sintaxe diferente, e transforma em CSS. Lembrando que o browser só entende HTML, JavaScript e CSS. Então, tudo que a gente faz diferente, como CSS, essas coisas, TypeScript, tudo isso no final vai virar um dessas 3 coisas primordiais aí do browser.
Também a gente vai criar um arquivo lá dentro de Styles chamado Custom Colors, que são aquelas cores principais do nosso projeto que eu falei que a gente vai ter, né? Então lá dentro de Styles a gente vai criar um arquivo, ó, Custom Colors, e eu vou colocar essas variáveis, ó. Essas variáveis são permitidas porque a gente está usando o Sass. Você pode ver, ó, é um verde mais escuro, que é o Custom Green Darker, um verde mais claro, um cinza mais claro, um cinza mais escuro, um preto e um amarelo para os detalhes, tá? Então são as cores que a gente vai usar. Se a gente precisar de mais, a gente vai adicionando mais. Lembrando que o nosso projeto é um MVP, então a gente vai evoluindo de acordo com o desenvolvimento, certo? Então eu estou prezando aqui pelas técnicas e conceitos, ao invés de me atentar a todos os pequenos detalhes. Então vamos lá, continuando, a gente vai naquele app SCSS, baixar, né, importar aí o Bulma, importar também o Custom Colors, né, porque esse app SCSS vai ser importado lá no nosso componente principal, e também vamos fazer algumas coisinhas a mais. Então vamos lá. No nosso app SCSS, a gente vai falar qual que é o char7 aqui, só para ele entender corretamente os nomes aqui. Vamos importar então algumas funções do Bulma, para caso a gente precise. Vamos também importar aquele arquivo que a gente acabou de criar com as cores customizadas. E vamos criar aqui, ó, esse Custom Colors. Esse Custom Colors é um cara que vai permitir que a gente use essas cores especiais lá nas nossas classes, tá? Então, basicamente, a gente está criando algumas classes com aquelas cores que a gente queria, né? Então, essa cor aqui, por exemplo, ó, Custom Green Darker. Então, a gente está criando esse cara aqui. Quando a gente quiser usar, a gente vai poder usar o Custom Green Darker. Também o Gray, Black, Orange e etc. Beleza? Aqui a gente está importando o Bulma em si, e aqui a gente está importando o RBX. Beleza? Então, basicamente, fizemos alguns imports. Esse import do Bulma aqui é para caso a gente precise de alguma função. A gente está usando aqui o Custom Colors, né? E aqui a gente tem o Bulma e o RBX. Ok? Então, fizemos essas modificações e agora a gente vai no index.css. Esse index.css é o cara que vai fazer os estilos mais globais. Ó. Você pode ver que o conteúdo que já vem nele é uma questão de margem e padding do body, também uma fonte default e etc. Tá? Então, esse cara aqui seria o responsável por esse CSS mais e mais global ainda, que lida ali com o body e com o HTML. E a gente vai modificar justamente ele porque a gente quer colocar um background image para todas as páginas do nosso site, que é aquele cara que eu mostrei para você agora há pouco, ali, aquele fundo. Então, ó, no HTML e no body a gente vai tirar as margens e deixar a altura máxima, e também no body a gente vai pôr o background image em si. Beleza? Então colocamos esse cara, agora vamos fazer a última modificação aqui, lá no nosso app.js, que é o nosso componente principal. Lembra que a gente tinha esse cara desse jeito, né? O Ambit Food? Agora a gente vai fazer algumas modificações. A primeira delas é que a gente está importando o app.scss, que é esse estilo global, que tem as cores, as classes que a gente criou e tudo mais, para que a gente possa utilizar então esse SSS facilmente. Depois a gente tem a importação, ó, do container e da section. Para você entender mais sobre isso, ó, vamos dar uma olhada rápida na documentação do RBX. Vale a pena você também acessar essa documentação aí para entender mais. O RBX, como eu disse, é a implementação do Bulma dentro do React. Então você vai encontrar aqui vários components prontos para você utilizar que já vem com as coisas do Bulma. Por exemplo, level, você pode ver aqui também, por exemplo, um panel. Então, essas coisas aqui, ó, você consegue ver o código, simplesmente jogar esse código dentro do seu React e vai estar funcionando exatamente igual aqui, beleza? Então, a gente está utilizando esse cara para depois criar botões, textos e coisas assim. Ó. Então, a gente vai simplesmente pegar o botão aqui e utilizar lá dentro do React, certo? Então, como a gente viu lá, tem a parte do container, que está aqui, que ele ajuda a centralizar os elementos na tela, e a section faz a mesma coisa, tá? Ela também ajuda aí nessa centralização e nessa divisão aí dos nossos
elementos na tela, ok? Então, a gente vai usar esses caras ali. A gente colocou aqui, ó, importamos eles, basicamente estamos dizendo, ó, da biblioteca RBX, import o container e o section. Aqui a gente está usando, então, a section e o container, e todo o conteúdo do nosso site vai ficar aqui dentro. Depois a gente vai implementar, é claro, a parte das rotas para substituir a página que está aqui, mas basicamente vai ficar tudo aqui dentro. Só fora da section e do container que a gente vai ter ali o header, tá? Aqui a gente está usando uma div, mas poderia usar um fragment também, que aí é uma tag que não é renderizada no HTML depois, né? Certo? Então, beleza. Vamos tentar subir isso e ver se está funcionando no browser, né? Vamos ver se deu certinho. Vamos rodar o yarn start. Ele deve abrir ali para a gente uma nova aba com o projeto. Tá carregando, tá compilando todas as mudanças. Beleza, ó, apareceu o Ambit Food e apareceu aquele background que a gente tinha colocado, certo? Ficou bonitinho, a gente vai desenvolver então o nosso site em cima desse background. Mas, é claro que se necessário, a gente vai mudar e melhorar esses arquivos todos. Então, bora para a próxima parte, continuar o nosso projeto. Criando o component header. Agora a gente vai continuar evoluindo o nosso projeto. A gente vai criar o header fixo, né, que a gente vai usar em todas as páginas. E para isso a gente vai criar um novo component, tá? Ele não é uma screen, ele não é uma tela, então a gente vai criar dentro da pasta component. Simplesmente, para criar esse novo component, a gente vai criar uma pasta, né, um mkdir para criar uma pasta dentro de component chamada header, e um touch que cria um arquivo vazio dentro da mesma pasta chamado index.js. Eu estou seguindo esse estilo, tá? Que é você criar o nome do component na pasta e depois um index.js dentro para representar aquele component, tá? Existem várias maneiras de você dar nome aos arquivos e as estruturas de arquivos dentro do React e eu optei por esta. Beleza? Depois que a gente fizer isso, a gente vai criar um estilo aí para o nosso header. Depois eu vou explicar parte a parte dele. Então a gente vai criar o header.scss. Já já a gente volta aqui para falar um pouquinho mais dele. Beleza? Então, continuando, ó, a gente vai criar efetivamente agora o nosso header. E esse header é todo baseado lá no nosso RBX. Então vamos lá. Ó. No Components a gente gerou o index.js e está aqui o nosso component. Eu vou explicar parte a parte dele. Primeiro, ó, a gente está importando o container, que é aquele cara que ajuda no espaçamento lá do RBX, e o navbar, que ele gera então uma barra de navegação. Tanto que se a gente vier aqui na documentação do RBX, a gente pode procurar aqui por navbar, está em components, ele vai mostrar para a gente todas as possibilidades, ó, vai mostrar alguns exemplos de navbar. Então, quando você quiser pôr um novo elemento no seu projeto, você vem aqui, dá uma olhada no que ele disponibiliza, pode ver o código e etc. Beleza? Prosseguindo então, nesse nosso component a gente vai ter uma imagem que é o logo do projeto. Então, o React aqui ele permite que a gente importe dessa forma. Ó. A gente chama o import, dá um nome que a gente quer de variável, né? E aí a gente passa o caminho para essa imagem, que no nosso caso é Assets, Images, né? E o nome, que é o logo V1 horizontal, tá? É o nome da imagem. Então, basicamente, a gente carregou aí essa imagem nessa variável logo imagem. Depois a gente vai poder reutilizar. Depois a gente importa, então, aquele SCSS que eu falei. Ele vai ajudar a dar a altura da navbar, esse SCSS. Vai também colocar uma borda embaixo dela com uma sombra para a gente conseguir identificar a separação da navbar com a parte de baixo. E também coloque uma altura máxima para a imagem dentro da navbar, beleza? Então é CSS bem simples. Pode ver que a gente colocou o component navbar, o container para dar um espaço da esquerda e da direita, e aqui o navbar brand, que é um cara que vai aceitar então o logo ou o nome ali do site, que é basicamente aquele logo que fica na esquerda. Ó. A imagem, normalmente a gente passa source e passa alguma URL. Aqui eu estou passando o logo image. O logo image ele possui então aquela URL, né, aquele path ali para a imagem.
essas chaves aqui, a sintaxe do JSX, né? Que ele permite que a gente passe variáveis aqui nessa parte HTML. Beleza? Tranquilo, né? É um componente simples que a gente criou aqui dentro de uma constante mesmo, bem simples, e aqui a gente exporta ele para importar em outro lugar e utilizar esse cara. Caso você seja totalmente iniciante em React, não se preocupa, você vai desenvolvendo a sua visão aí para a estrutura do React, tá? Então, passo a passo, você vai absorvendo tudo isso. Agora, lá no nosso app.js, a gente vai importar esse header e vamos utilizar ele, né? Então, vamos lá. A gente vai importar. Basicamente, importar é dar o nome da variável onde ele vai ficar, né? Variável constante. E aqui, passar o path, então, para esse component. Também mandar, né, que ele seja utilizado aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Agora, eu vou dar o yarn start para subir o meu servidor. E deve dar certo, deve funcionar e ser injetado ali no topo da minha página. Ó, maravilha, tá aqui ó, o OneBitFood e tem aqui o nosso navbar fixo. Bem bonito, essa sombra embaixo a gente colocou via SSS, beleza? Aquela hora eu tinha citado o fragment, né? A gente poderia vir aqui ó, importar do React o fragment, tá? E substituir essa div aqui pelo fragment. A diferença não é visível, ó, vai continuar exatamente com a mesma aparência, mas é que agora o React aceita esse fragment. Esse fragment é o seguinte, quando você quer renderizar alguma coisa, você só pode ter um nó, ou seja, esse header está aqui e esse section está aqui, significariam dois nós, porque o header não está dentro do section, né? Então são dois caras, aqui um não está dentro do outro. Então não daria para renderizar, eu teria que colocar uma div em volta deles para que funcionasse. Só que a div, obviamente, altera o HTML, ela vai aparecer a div no HTML quando você renderizar. Mesmo que não apareça para o usuário, ela vai estar lá, né, no código fonte. Já o fragment não aparece nada, então ele é uma nova técnica aí do React que já existe também em outros frameworks. Beleza? Então fizemos aí uma pequena melhoria, colocamos o nosso header e sucesso. Bora continuar o desenvolvimento do nosso MVP. Criando a home. Agora a gente vai criar a nossa primeira página, né? O nosso primeiro component que vai se comportar como uma página e ele vai servir para mostrar, né, uma mensagem ali para o usuário atraente, né? Uma mensagem comida saudável e etc, experimente, e um botão para ele entrar então na listagem de restaurantes, certo? Como lá nos mockups, vale a pena você baixar eles e ir acompanhando por eles também. Legal? Então vamos lá, primeira coisa, a gente vai instalar a biblioteca de ícones, tá? Então a gente vai precisar de alguns ícones no nosso app e a gente vai instalar essa biblioteca chamada React Icons, que é bem facinho de usar os ícones dela, certo? Depois disso a gente vai gerar então esse component que vai ficar dentro de screens porque ele vai se comportar como uma tela, tá? Então eu vou rodar aqui, eu vou criar a pasta home dentro de screens, com o arquivo index.js, que é o arquivo do próprio component. Dentro dele, a gente vai colocar todo esse código aqui que eu vou explicar para você parte a parte, não se preocupe. Vamos lá. Então, a gente vai, no começo, importar o React, certo? A gente vai importar o React como sempre. Aqui a gente não está usando o fragment, então ele até muda de cor aqui no VS Code, a gente pode tirar. Depois a gente vai importar do RBX o column, que serve para a gente fazer a parte de responsividade, como no Bootstrap, por exemplo, no Material Design. O button, tá? Que são os botões. O icon, que é um container para os ícones. E o title, que é basicamente um H1, ou um H2, H3. É um componente de título ali pronto para a gente. E também a gente vai importar dessa biblioteca nova, React Icons, o Fa Crosshairs, que seria o nosso ícone ali de GPS, tá? Então a gente está importando desse cara, esse ícone de GPS. Depois disso, a gente está importando um SSS que a gente ainda vai criar daqui a pouquinho. E aí a gente está desenvolvendo então o nosso component aí, do tipo constante aqui, né? Então vamos lá, vamos entender. Primeira coisa que a gente está fazendo aqui é usando um column group. Isso serve para agrupar colunas, tá? Então, se você for lá na documentação, né, do RBX e vier aqui na parte de grids, ó,
você vai ver a parte de colunas. Então, sempre que a gente tem esse esquema, a gente tem 12 colunas, né? Então, aqui a gente tem 3, 3, 3 e 3. Então, a gente usa esse esquema para se organizar, beleza? O próprio Buma tem várias maneiras, né, de fazer esse esquema de responsividade. Você pode dizer que determinada coisa vai ocupar metade da tela, que ela vai ocupar 1/4 ou 3/4. É bem legal, vale a pena a leitura aqui para entender mais sobre esse grid dele. Então, a gente está usando o Column Group, que é para alinhar as nossas colunas, para centralizar isso. E ele tem aqui o Center Edge para as coisas ficarem centralizadas, tá? Depois a gente vai ter uma coluna única aqui no caso, que é a coluna principal, né? Nessa coluna, a gente vai dizer que o texto vai ficar alinhado, a gente quer tudo bem no centro, né? E temos um ID aqui que depois a gente vai trabalhar em cima dele. Dentro, a gente vai ter 3 títulos. O primeiro título é Comida Saudável e Gostosa, é o título maior. Lembra que eu falei do component title, que ele renderiza na forma de um H1 ou H2, etc. Aqui a gente passa o size que a gente quer desse título, tá? Então aqui eu estou dizendo que ele é do tamanho 2. Se a gente vier aqui no RBX procurar esse cara, esse title, a gente vai encontrar e vai entender mais sobre ele. Ó. Aqui no title, você está vendo? Ele renderiza dessa forma. Então você pode passar o size, ele vai mudar o tamanho, beleza? Então aqui a gente está passando o tamanho 2, depois a gente passa o tamanho 3 e diz que ele é um subtitle para ele ficar grudado no título de cima. Ele é um pouco menor, ó, comida saudável, direto na sua casa rapidamente. E depois um outro title aqui, que é o Conheça Novos Sabores, que ele já é bem menor, ele é um size 5, ok? Depois a gente vai ter o nosso botão, que é onde o cara vai clicar para ir para a listagem de restaurantes. Mais para frente a gente vai evoluir esse botão, colocar um link para ele realmente ir. Como a gente ainda não tem outra página, a gente vai deixar desse jeito. E aqui dentro, ó, você pode ver que a gente está usando o icon. O icon seria o ícone mesmo, é um container de ícone do RBX. E aqui dentro é o ícone efetivamente, que é o ícone de GPS, né? Certo? Então, vamos lá. Aqui dentro, ó, a gente tem o encontrar agora, que é o título do próprio botão. Beleza? Nada demais, né? A gente tem uma coluna, um grupo de colunas para agrupar a coluna. Essa coluna ocupa metade, o size dela é metade da tela, do espaço que tem para ela. Ela vai estar bem centralizada, o texto vai estar centralizado. Tem 3 tipos de título diferentes, com um botão com um ícone no meio. Uma tela normal, só que está usando os elementos do RBX. Talvez por isso gere um pouco de estranhamento, mas se você pegar a prática ali e olhar a doc, vai ficar bem fácil entender. Depois disso, a gente vai criar aquele home SSS que eu falei. A gente vai vir em Style, vamos criar esse home.sss. Nesse cara, a gente vai ter uma margem top. Eu quero dar um espaço, né, que esses títulos não fiquem tão grudados lá no topo. Quero pelo menos 20% de margem top. E também vamos colocar uma cor especial dentro do H1, que é o Custom Black, que é um preto, mas um pouco menos escuro, para não ficar tão forte. Depois disso, a gente vai usar esse home lá no nosso app, né? Então, o que é renderizado é sempre o app, então tudo que a gente criar e quiser que seja renderizado, tem que colocar dentro do app. Então, estou importando aqui o home, e aqui dentro, ó, ao invés de Ambit Food, eu vou mandar ele exibir o home, tá? Então, por enquanto, é um site de uma única página, né? Mas depois a gente vai adicionar o esquema de rotas em breve. Então, vamos dar o yarn start, ele deve abrir uma nova aba para a gente. Se der tudo certo, a gente vai ver essa página aí que a gente acabou de desenvolver, certo? Deixei ele carregar para a gente, beleza, tá? Fazendo load aí nos assets, em todas as mudanças. Maravilha, ó. Apareceu então, esse aqui é o title que a gente viu, title 1, title 2, title 3, e esse aqui é o botão encontrar agora que a gente criou com esse ícone aqui, ó, de localização. Se a gente vier em inspecionar, você vai ver que, a primeira coisa, ele está responsivo, né? Ele está respondendo de acordo com o tamanho da tela. Mas também eu gostaria de mostrar que existe uma extensão para o Chrome chamada React. Então, se você colocar React Chrome Extension, você vai encontrar essa extensão. Essa extensão permite que você analise o projeto, né, do React de uma forma um pouco mais interativa. Se você clica lá, você consegue ver que você está exibindo o component Home, que aqui no nosso caso é uma screen.
e aqui dentro, ó, você está dentro, ó, da section, tem o container, e aí depois vem a home. E aqui em cima tem a parte do header, ó, se você quiser entrar no header e tudo mais. Então, já baixa aí essa extensão no seu Chrome e deixa instaladinho certinho para você ter acesso a esse cara aqui para fazer uma depuração ou qualquer coisa assim que você precise aí encontrar bugs ou entender mais sobre o sistema. Beleza? Então, tá feita aí a nossa home, bora colocar as rotas do nosso projeto. Criando as rotas. Como todo bom SPA, como todo bom Single Page Application, nosso app precisa ter essa questão de rotas internas, né? Sem a reload da página e tudo mais. Para fazer isso, a gente está usando a biblioteca React Router DOM, que é uma biblioteca bem simples, principalmente depois que você se acostuma com ela, é bem natural utilizar, certo? Para a gente separar bem as coisas, a gente vai criar um arquivo chamado router.js. Esse router.js ele vai ficar fora, né, do nosso app.js, mas vai ser importado lá. Então vamos lá. Dentro do source você vai criar router.js e vai colocar o seguinte nele. Parece um código um pouco complicado, mas não é nada demais. Primeiramente, a gente vai importar o React, certo? Vamos importar o React. E depois a gente vai importar as coisas do React Router DOM. Primeiro o browser router, depois o Swift e depois o route. Então, basicamente a gente está criando uma espécie de component que é um agrupamento aí de rotas. Esse primeiro component que a gente está usando dele, o browser routes, ele só serve para agrupar tudo que vai vir. E o Switch também. Mas o que você realmente deve se preocupar é esse cara aqui, ó. Esse route. Esse route é a rota que existe. Basicamente, você vai criar N routes. Cada route, ó, tem um path e tem um component. Então, para o path barra, que seria a home do site, o component ou screen, que é para ser renderizado, é a home. Você pode ver que eu estou importando aqui essa home, e aqui eu estou dizendo, olha, quando o path for exatamente esse aqui, é para importar a home, é para exibir a home no lugar onde tiver o component de rotas, certo? Então, se você tiver uma outra página com outro caminho, você vai colocar aqui um route, aí você vai colocar, por exemplo, page 2, e aí você vai mandar exibir o component page 2, certo? Então, daqui para frente, depois que você fizer essa configuração, você não precisa mais pensar sobre isso, é só ir colocando os seus routes ali, tá? Então, a gente criou esse cara que centraliza, então, todas essas relações entre endpoints, né, entre a rota e o component que é para ser renderizado ali. Beleza? Criamos, então, o nosso browser router com o Swift e o route dentro. Mas é claro que sozinho isso não funciona. A gente precisa importar isso lá no nosso app.js, que é a centralização, né, do nosso app. Então vamos colocar aqui, estou importando routes e dentro, aqui, ó, ao invés de ter o home, como a gente tinha antes, a gente vai ter o routes sendo colocado aqui. Então esse routes está totalmente ligado, né, com esse router que a gente está vendo aqui. Então, se ele perceber que a gente está nesse path, ele vai mandar injetar o home, né, o component home, dentro desse routes. Se for outro path, vai ser outro component dentro desse routes. Fazendo assim, a gente consegue ficar mudando de página facilmente. Depois a gente vai ver o component de link, né, que permite fazer a navegação entre as páginas, mas só da gente fazer isso dessa forma já vai funcionar. Beleza? Então eu vou subir o projeto aqui para você dar uma breve olhada para a gente vislumbrar como vai ser. Claro que ainda não vai dar para ver corretamente porque a gente só tem uma página, né? Ele reclamou aqui, talvez porque ele não encontrou o nosso routes. Ele não encontrou o routes dentro do source. Vamos ver. Eu chamei de router. Na verdade é routes que eu tinha importado, né? Não faria diferença se aqui no app eu tivesse colocado router, mas eu coloquei routes. Beleza, agora funcionou, ele recarregou sozinho. Nada mudou, né? Mas veja bem, a gente não está mandando renderizar o home aqui, ó, como a gente estava. A gente pode até remover o home daqui de cima e vai continuar funcionando.
Porque ele está sendo importado aqui, ó, e sendo exibido aqui. Então vamos supor que eu colocasse aqui, ó, que o path certo seria /home, para que a gente renderizasse a screen home. Quando eu fizer aqui, ó, tá vazio, você está vendo? Ele está aparecendo o header porque o header está em tudo, né? E o background também. Mas não está aparecendo a home. Se eu deixasse ela em /home, ó, agora funcionou, porque eu digitei o /home, certo? Então, essas são as rotas no React. É um pouco complicado no começo, mas depois que você pega, fica muito simples. Então, vamos seguir nosso projeto. Tela de restaurantes. Agora a gente vai desenvolver mais uma tela. Essa já é mais complexa, vai envolver mais conceitos e mais técnicas, mas também é onde você vai começar a aprender mais, certo? Só para você se recordar, a tela de restaurantes é essa aqui dos mockups. Essa tela onde tem a listagem de categorias em cima, vai ser um component, essa listagem aqui vai ser um component separado. Ela tem uma listagem, ó, de restaurantes, que também vai ser um component, e cada um desses quadradinhos vai ser um component. Por isso, né, que o React é esse Lego todo, você vai desenvolvendo as partes e depois você junta elas. Então vamos ter a página, né, a screen, que seria tudo, depois o component categoria, o component list restaurantes e o component restaurante, beleza? Então vamos lá, vamos desenvolver esses caras. Primeira coisa, vamos começar pela screen restaurante, né? Pela tela mesmo de restaurante. Vamos gerar aqui então uma nova pasta lá dentro da screen, chamada restaurante, e um index.js. Dentro desse cara, a gente vai ter uma screen muito simples, tá? A gente vai importar o React e o Fragment e vamos mandar exibir na tela o testing, testando, tá? Bem simples mesmo. Depois a gente vai voltar aqui e vamos injetar os components, certo? Lá no nosso routes, a gente vai importar o restaurantes. Lembra que eu falei que eu posso adicionar lá, então, novas coisas, né? Novos components para serem renderizados como tela? É o que a gente vai fazer, ó. Então, eu importei o restaurantes e agora eu vou criar um novo route para esse cara aqui, ó. Então, eu criei no path /restaurantes o component restaurantes, beleza? Certinho, né? Sem grande novidade aí, a gente já tinha visto isso. Vamos até navegar entre as páginas aqui só para a gente brincar um pouquinho, só para você ver essa questão mesmo de mudança de página e tudo mais. Se a gente abrir aqui, ele vai abrir na nossa home. E se a gente colocar aqui /restaurantes, ele vai abrir o nosso restaurantes, ó, mostrando o testing. Inclusive, a gente pode vir aqui, eu vou adiantar um passo, que é atualizar o nosso component home para a gente poder navegar entre a home e o restaurantes. Então aqui, ó, na nossa página home, a gente vai colocar um link, tá? A gente vai usar o component link, que é um component que faz parte do React Router DOM. Ele serve para gerar links mesmo, como se fosse uma anchor normal, tá? E aí a gente vai colocar esse link aqui envolvendo tudo, tá? Então aquele botão que a gente tem, a gente vai envolver ele com um link. Poderíamos fazer de outra forma, mas aqui é um jeito mais simples de você ver e entender. Então a gente tinha um botão, a gente envolveu ele com um link. Sempre que alguém clicar naquele botão, automaticamente esse link vai ser ativado. Esse é o component lá do React Router DOM que permite que a gente navegue entre as telas. Basta passar o parâmetro de qual tela, né, de qual URL eu quero ir. Aqui no caso eu estou falando /restaurantes, tá? Então vamos dar uma olhada. Ó. Se eu voltar aqui para o começo do meu projeto e ó, clicar aqui, ó, agora eu navego certinho para essa página, beleza? Isso aqui é só para você ver a navegabilidade. Agora vamos continuar daquele passo que a gente estava antes de pular tudo isso. A gente vai gerar um component chamado list restaurantes. O list restaurantes é esse component que eu falei, ó, que tem essa listagem toda aqui. O categorias a gente vai deixar para depois. Então vamos gerar esse component. Ele não é uma tela, é um component, né, já que ele vai estar dentro de uma tela. A gente gerou aqui o list restaurante, dentro de component, list restaurante. Maravilha. Agora a gente vai criar umas coisas bem simples aqui. A gente vai simplesmente colocar aquele título restaurantes. Vamos criar um grupo de colunas que ainda não está sendo usado, vai ser usado mais para frente, tá?
Então, ó, list restaurantes e vai ter aqui restaurantes mesmo, tá? Então, a gente pode ver isso no browser. Só que para ver isso no browser, a gente precisa alterar o nosso restaurante, né? A nossa screen restaurante. Então, vamos lá. Eu vou adiantar um passo aqui também, só para ficar mais claro para você. Lembra desse cara que a gente criou agora há pouco, né? Eu posso, dentro dessa screen, importar o component list restaurante e dentro dele tirar esse testing aqui e colocar efetivamente o nosso component que a gente acabou de criar, chamado list restaurante. Então, esse cara que a gente acabou de criar vai ser renderizado dentro desse outro cara que a gente já tinha, né, dessa tela. Deixa eu dar o start aqui no server, ele vai gerar para a gente. Beleza, maravilha. Se eu entrar aqui, apareceu ó, restaurantes, restaurantes. Então, veja bem, eu estou dentro da screen restaurantes e dentro dela eu estou renderizando o component list restaurante. E ele, no caso, ó, o list restaurante, possui então um título, um H2, que é esse título, e ele possui aqui esse restaurante que a gente ainda vai substituir. Agora vamos para o segundo grau, né, dessa, como eu posso dizer, desse alinhamento. A gente tem, então, um grande component que é uma tela chamada restaurantes. Dentro dele, a gente tem esse component list restaurante. Só que dentro do list restaurante, a gente vai ter um outro component pequeno chamado restaurante. Por quê? Fica fácil a gente replicar ele, né? Já que é um component, fica fácil replicar. Então, isso aqui é um outro component. Então, vamos ter um component dentro do outro, certo? Então, são 3 graus aí, 2, 3 graus, beleza? Então, continuando onde a gente tinha parado antes, vamos criar então esse cara que é o list restaurante. Dentro então do list restaurante que a gente criou, a gente vai criar o restaurante. O restaurante é aquele cara que fica dentro da lista de restaurante, né? Então, a lista de restaurantes mostra restaurantes. Então, a gente criou dentro dessa pasta um restaurante e dentro dele a gente vai colocar esse código aqui que eu vou explicar para você parte a parte. Mas antes de eu explicar para você parte a parte, eu quero mostrar para você o resultado disso. Então eu vou criar aqui um CSS chamado restaurante.scss. Vou colocar um código aqui que eu também vou te explicar em breve, certo? Vou lá dentro do meu app SSS colocar um outro código que eu vou te explicar um pouquinho mais para frente também. Vou colocar ele aqui, beleza. Ok, maravilha, maravilha. Eu preciso atualizar esse cara aqui depois, então. Eu vou atualizar ele e aí eu volto explicando, então, tudo para você, tudo que foi feito. List restaurante, opa, na verdade é aqui, list restaurante. Maravilha. Agora eu vou subir aqui com o Yarn, vou te mostrar o resultado visual e aí depois a gente vai entender tudo que foi feito aqui, todas essas partes. Maravilha, deixa eu fechar isso, que ele vai abrindo. Ó, apareceu então a listagem de restaurante. Ó, ele está mostrando 1, 2, 3. Poderia ser 10 se eu quisesse aqui, quantos forem. A gente está preparando para depois integrar com a API, né? Por enquanto a gente não está integrado com a API, a gente está criando somente os components, né? A mecânica da tela. Então funcionou, mas vamos fazer uma retrospectiva aqui. A gente tinha então só restaurantes aqui e não tinha ainda esse elemento novo que a gente criou, que é o restaurante.js. Eu coloquei ele dentro da mesma pasta aqui, tá? Poderia ter criado um componente separado, mas como esse restaurante só vai ser usado junto com a listagem de restaurante, eu achei melhor colocar aqui dentro. Beleza. Esse restaurante, esse componente que a gente está trabalhando é esse quadrado aqui, esse retângulo, certo? E esse retângulo, ele começa ó, importando React, depois importando o ícone star, que é usado aqui, ó, tá vendo essa estrelinha, para mostrar o review do restaurante. Depois ele importa 3 coisas do RBX, que é o box, column e o icon. Box ó, é essa caixa que separa, que em alguns frameworks como Bootstrap ou Materialize é chamado de card, tá? E aqui a gente tem o icon, né, que a gente usou para fazer como um box para essa estrela. Beleza? Depois a gente importou esse SSS, que é para dar uma estilizada aqui, uns espaços e coisas a mais. E aí depois a gente tem efetivamente o nosso component.
Esse component ele não vai se ligar por si só, né, à API. Ele vai receber pronto as coisas. Então, o component py aqui, o component list, né, ele que vai chamar a API, né, depois a gente vai fazer todo esse mecanismo, vai baixar essa lista de restaurantes e ele vai mandar exibir efetivamente esse restaurante passando as propriedades para ele. Vai vir a propriedade do pai para o filho, certo? Então, aqui no caso, ó, a gente tem esse props. Esse props são as propriedades mesmo que o pai vai passar para ele, tá? São as propriedades desse component, né? São o conjunto de variáveis que pertence a ele. Aqui no caso, ó, você pode ver que essas props seriam o nome do restaurante, o nome do tipo da cozinha, o preço da entrega, o review e a foto. Então são essas as props que esse cara espera. Então ele já está extremamente pronto para quando a gente tiver linkado com a API, porque ele já vai receber as props. Então quem depois vai ter que ser modificado para linkar com a API é o list restaurante. Criamos então uma coluna que ocupa 1/3 da tela, por isso que você pode ver aqui ó, que é 1/3, 1/3 e 1/3. Tá? Esse cara aqui da esquerda e da direita é o container e o section. E aí tem o box, que é esse card, né? Que é esse cara que dá esse fundo branco e separa. Depois a gente tem aqui um grupo de colunas, que a gente vai ter 3 colunas, que é essa parte, essa parte e essa parte, né? E aí a gente vai ter a primeira coluna, que é a foto, a segunda coluna, que aqui no caso é o nome, o preço da entrega e tudo mais, e a terceira coluna, que é o review. Maravilha? Então temos aí esses caras que vão ajudar a gente. Nesse primeiro cara, ó, a gente está então usando uma coluna do tamanho 3, mandando alinhar no centro, e a gente tem uma imagem, temos aqui um source com props image URL. Então ele vai receber como parâmetro uma imagem, né? Então bem simples aqui. Depois a gente tem um H2, ou seja, um título com um props name. Então ele espera receber um parâmetro name. Aqui, esse category title também vem do props. Depois eu vou te mostrar a gente passando isso do pai para o filho. E aqui ele tem a taxa de entrega como uma propriedade também, nada demais, né? Então entrega e o valor. Aqui a gente tem o review. O review ele também vai vir como uma props, ó. Eu até ter colocado aqui como uma props. Deixa eu ajustar isso, a gente ajusta isso juntos. Review, né? A gente vai ter esse review aqui e aqui nesse list restaurante que a gente vai passar tudo isso. E eu vou mostrar para você onde a gente está passando. Eu criei aqui, ó, nesse componente list restaurante, um constructor. O constructor é um método que roda sempre que esse componente for ser construído, tá? Então assim que ele for ser construído, para ser mostrado na tela, vai rodar tudo que tiver aqui. Aqui a gente está setando um state. State seria aí um estado das variáveis desse component, beleza? Esse super props é só para a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa aqui no state. O state, dentro do state, eu criei uma variável chamada restaurantes, que é uma forma bem parecida com o que vai acontecer quando a gente tiver o Redux, quando a gente estiver conectado aí com a API. Dentro dessa variável restaurantes, eu guardei então os 3 restaurantes que estão aparecendo ali na tela, ó, 1, 2, 3. Então eu tenho aqui 3 conjuntos de dados que representam então aquele restaurante, com o nome, ó, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Então basicamente eu criei um estado inicial para esse component que eu vou passar depois, eu vou mandar renderizar então 3 vezes o component restaurante com esses valores. Já que a gente viu que faltava o review, vamos adicionar junto aqui, ó, review. Vou colocar aqui um valor de 4.9, tá? Então vamos ver se ele vai realmente atualizar lá para a gente como a gente gostaria, né? Então deixa eu ajustar aqui. Maravilha, salvei, vamos ver. Apareceu aqui, ó, 4.9, deu certo. Só que ele acabou mostrando uma coisinha extra ali que acho que a gente adicionou por acidente. Deixa eu voltar aqui no nosso component, de restaurante. Maravilha, beleza. Aqui na parte do review não preciso desse cifrão. Perfeito, né? Agora deu certo, 4.9, 4.9. Beleza, deu certinho, perfeito. Então, continuando aqui, eu criei esse estado nessa variável restaurante, que tem então esse conjunto de dados. E aqui, ó, eu mando renderizar o restaurante,
que é aquele component que a gente criou. Só que eu não mando renderizar ele uma vez, eu mando renderizar ele dentro de um looping. Quantas vezes existirem, quantos restaurantes existirem aqui dentro de state, é o número de vezes que eu vou renderizar esse component restaurante. Então, quando eu baixar da API, se vier 10, 15, 20, então eu vou fazer N vezes. Essa aqui é uma maneira de fazer isso dentro do React, que é usando esse map, ó. Então, this state, tá? O estado desse componente, restaurantes, aí eu faço um map, e aí o valor fica aqui dentro de restaurante, tá? Eu estou mapeando, então, ali para fora várias vezes a renderização desse component. E aqui eu mando retornar, então, o component. Isso aqui é um spread, tá? Que a gente está fazendo. Basicamente, ele vai pegar o restaurante e vai extrair todos os valores que tem dentro dele. Então, o equivalente disso seria algo como name, aí teria aqui teria aqui restaurante, né? Restaurante, aí teria ponto .name. Aí faria a mesma coisa para imagem, faria a mesma coisa para o review e tudo mais. Se você faz um spread assim, automaticamente ele gera para você todos esses valores, certo? Então, basicamente eu tenho um state aqui com vários valores alinhados. Aqui eu estou fazendo um looping e mandando renderizar o component restaurante, passando para ele os parâmetros adequados. E aqui eu estou mostrando eles através de props. Nada demais, né? Parece um pouco complicado, mas é algo até bem simples. Se a gente precisar melhorar alguma coisinha, alguma diferença, alguma coisa, a gente altera mais para frente. Ok? Então, criamos aí a nossa página de restaurante, vimos a navegação, também criamos um componente de listagem com um componente de exibição dentro, conseguimos aí passar isso através de props. Recomendo que você pare o código, brinque um pouquinho com o código para você entender, essa é uma parte um pouco mais sensível, ok? Então, bora para a próxima parte. Lista de categorias. Para finalizar, por enquanto, né, a nossa página de restaurante, antes da gente ligar ela de verdade com a API, a gente vai desenvolver a lista de categorias. A lista de categorias é este carinha aqui em cima, né? Essa listagem, ó, te permite clicar para você filtrar os resultados, certo? Então, a gente vai desenvolver a mecânica dela e aí, posteriormente, a gente vai desenvolver ela ligada à API, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa é criar, né, esse component, como sempre. Vamos rodar aqui no nosso console o mkdir para criar o categories e depois para criar o index.js dele. Deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. Beleza, deixa eu fechar. Maravilha. Agora, a gente vai instalar uma dependência que é o Slick Carousel e o React Slick. Esse carrossel é para a gente ter um efeito de puxada na hora que a gente quiser mudar essas categorias. Como você pode ver aqui no modal, ó, nos mockups, você poderia puxar aqui para o lado, né, navegar aqui para o lado em infinitas categorias, né? Então a gente vai fazer um efeito de carrossel com infinitas possibilidades de puxar para a direita mesmo, certo? Então vamos lá. Ele está instalando aqui para a gente essas dependências, você instale aí também. Depois disso, a gente vai criar um arquivo de configuração do Slick. O Slick é uma biblioteca que já faz isso de carrossel para a gente e ela permite configurações, né? Ela permite a velocidade da passada, também a responsividade e tudo mais. Dentro desse categories que a gente criou, a gente vai criar então um Slick Settings, tá? slicksettings.js. Esse cara aqui, como eu estava dizendo, é o cara que escolhe, né? Escolhe como vai ser as configurações. Aqui, ó, a gente está dizendo que a gente vai ter uma velocidade de 500, o slides to show são 5 por vez, para scrollar 4, que não vão ter pontos embaixo, né? Dots, que é infinito. E aqui na responsividade, você pode escolher configurações pelo tamanho da tela. Por exemplo, telas até 1024, vão mostrar 3 slides. Telas menores que isso, 2. Telas de 480, vão mostrar 1. Assim você consegue garantir que tudo está funcionando certinho, né? Por enquanto, isso aqui não está sendo usado em lugar nenhum, exceto pelo fato do export default. Então, quem importar esse arquivo vai poder utilizar. Continuando, a gente vai criar agora o component de categoria mesmo. Ele é um component um pouco grande, mas que eu vou explicar
parte a parte para você entender exatamente o que está rolando aqui. Esse component, ele também vai ter a parte mocada, né? Mocado é quando existem dados que não são reais, que estão ali só para auxiliar a gente a visualizar como vai ficar e tudo mais, né? Então vamos lá. Agora a gente importa no começo o React, o Fragment e o Component, tá? Depois a gente vai importar esse slider. Vamos importar o CSS do Slick, também o CSS tema do Slick, o RBX para ter o box e também o link para a gente poder navegar de uma coisa a outra dentro desse cara, né? Para a gente poder fazer aquele filtro que eu falei posteriormente. Também teremos um SSS de categorias e teremos aqui então o Slick Settings. O Slick Settings é esse arquivo que a gente acabou de criar, tá? Eu criei ele antes só para você ver que dá para configurar todo esse carrossel que a gente vai usar. Então aqui a gente está importando esses Slick Settings, colocando dentro dessa variável aqui. Já no nosso component mesmo, a gente tem a parte do constructor, que é onde a gente vai mocar as coisas, porque a gente ainda não está ligado à API, mas eu não quero deixar as coisas mocadas no HTML, que é muito mais difícil mudar depois. Então é melhor deixar totalmente funcional o HTML ali e só mudar depois a conexão com a própria API. Então, ó, no nosso constructor, a gente tem o super, como sempre, e tem o state. Dentro do state, a gente vai ter a variável categorias, né? O array categorias. Uma categoria ela consiste de um título, por exemplo, comida japonesa, comida árabe, e uma imagem. Aqui eu estou usando uma URL qualquer, como eu usei ali no outro. Essa URL é só para a gente ver que existe a imagem. E aqui eu tenho várias categorias, ó, chinesa, peruana, italiana. É só um array mesmo, mocado. E aqui no render é onde a mágica acontece. Aqui a gente tem o fragment só para unificar as coisas. Depois a gente vai ter o H3, que é o categorias, como a gente teria aqui, ó, mostrando categorias. E depois o box, que seria essa parte branca flutuante aqui, tá? Que seria uma espécie de card. Dentro do box, a gente tem o component slider, tá? Recomendo que você dê uma olhadinha na doc dele no GitHub. E dentro dele a gente passa para ele, ó, as configurações. As configurações dele são feitas por parâmetros que você passaria para esse component também, né? Propriedades. E aqui a gente pega aquelas propriedades que a gente colocou e a gente faz, ó, um slide settings, a gente faz um spread com ele. Então a gente faz igual a gente fez com o component lá. Legal? Depois disso, a gente vai ter um array. Por que um array? Porque cada um dos elementos do slide vão ser colocados baseados na categoria existente, né? Bem parecido com o que a gente fez lá em restaurante. Então, imagina, a gente tem aqui dentro desse slider esse cara, depois esse cara, depois esse cara é baseado no que vem da API. Então, ó, categorias map. Dentro das categorias map, ó, a gente tem o link, que é o link. Quando o cara clicar aqui em japonesa, tem que ir para restaurantes, aí ponto de pergunta, category, e aí o nome da categoria, né? Seria um filtro de URL que a gente está passando. Então tem esse link, ó. Você vê que eu estou chamando, ó, restaurantes, category, e aqui tem o category title. Esse dólar aqui, né, esse símbolo de dólar, ele funciona no JS quando você tem esse símbolo aqui. Basicamente ele deixa você injetar variáveis dentro de strings, né? Então se você tem essa aspas aqui, e aí você usa o dólar aqui com a chave, você deixa injetar. Então, basicamente é restaurantes, category e o nome, é o title da categoria. É indiana, japonesa, qualquer coisa. Depois a gente vai ter uma div aqui com slider item, tá? O slider item seria um item do slider. E aí, dentro desse item, a gente tem a imagem, que seria o category image URL. E depois a gente tem o category title. Não é tão complicado assim, né? É bem verboso aqui, mas basicamente é um component que a gente está importando, né? Uma biblioteca que já faz isso. E a gente usou algumas coisas do RBX, usamos um looping e usamos um link, né? Então ele vai acumulando as coisas que a gente está usando no nosso projeto e daqui a pouco a gente vai chegar com a parte do Redux e tudo mais, e aí vai ficar mais interessante ainda. Então, aqui no Style, a gente vai criar o Categories, que é aquele SSS, Categories.sss. Dentro dele, a gente vai ter o Slider Item, que é só para a gente fazer o padding right, padding left, padding top. É só o espaço, né? Esse Slider Item, a gente quer dar uns espaços nele ali.
e alinhar no centro. Também queremos colocar uma cor Custom Black ali, Anchor, né? Beleza? Maravilha. Seguindo aqui, a gente vai precisar então só adicionar isso lá na listagem de restaurante, né? Ou melhor, na screen de restaurante, né? Na nossa screen restaurante, a gente já tinha a listagem, agora a gente vai pôr a categoria. Basicamente é pegar aqui e colocar esse cara. Legal? É legal que você vai acompanhando o projeto e vendo soluções. Isso vai abrir a sua cabeça na hora que você precisar desenvolver novas coisas. Existem N maneiras, principalmente no React, que é muito aberto. Existem N maneiras de você fazer as coisas, N padrões. Então você tem que sempre ter aí uma diretiva, entender alguns princípios para poder escolher, né, esses padrões mais apropriados. Deixa ele recarregar aqui para a gente. Vamos ver se vai funcionar tudo isso aí que a gente adicionou, tanto a listagem de restaurante, né, que a gente já tinha visto funcionar, mas vamos ver se interagindo com a categoria funciona, como o próprio categoria aí. Vamos ver se esse cara que a gente acabou de desenvolver realmente está funcional, vai estar mostrando as imagens e vai estar preparado aí para quando a gente for conectar com a API. Então vamos ver. Maravilha, né? Ó, essa parte ó, é o categorias. Vamos ver se eu consigo scrollar. Ó que maravilha. A gente consegue scrollar meio que infinitamente aqui. A gente pode colocar um limite ou não, né? Pode colocar a velocidade que a gente quer também. Ó, e se eu clico nele, ele vai mudar para mim de categoria aqui. Se eu clicar em italiana, se eu colocar em vegana, árabe, japonesa. Maravilha. Funcionou. Fechado. Então, bora para a próxima parte, continuar desenvolvendo o nosso projeto. O que é e por que usar Redux? A gente vai usar, né, o Redux na nossa aplicação e é legal eu te dar uma introdução bem rápida. A minha pretensão aqui não é ensinar tudo sobre o React ou tudo sobre o Redux, mas te dar uma visão geral para você decidir se vale a pena usar essas ferramentas e quando, né? Então vamos lá. Redux é uma biblioteca JavaScript desenvolvida pelo Dan Abramov. Ela foi inspirada na arquitetura Flux, que foi desenvolvida pelo Facebook. Essa arquitetura ajuda a solucionar o problema de compartilhamento de estados entre componentes na aplicação. Você pode estar se perguntando, mas como assim, Léo? O que é esse compartilhamento de estados? Bom, a gente já criou alguns components e a gente viu que eles têm state, né? Então o component ele tem um estado ali. No nosso caso, por exemplo, seriam as informações do restaurante, as informações da categoria, são estados. Porém, existem estados que seriam melhores se fossem globais, né? Então, por exemplo, a lista de restaurantes que deveriam aparecer, ou informações daquele restaurante, ou principalmente o carrinho, né? Coisas assim que poderiam ser globais para serem utilizadas em várias partes da nossa aplicação. Então, imagina que a gente tem dois componentes que vão precisar das informações do carrinho. Então, a gente não precisa baixar as informações da API duas vezes ou processar duas vezes. Basta a gente ter um local concentrado, né, onde os dois componentes podem absorver essas informações. Então, dá uma olhada nessa imagem. Ó. Do lado esquerdo, a gente tem uma aplicação sem o Redux, que são muitos componentes, um comunicando com o outro, o pai com o filho com o pai, às vezes um componente vizinho ao outro se comunicando, passando informações de um para o outro. A gente chegou a passar informações, né, do nossa lista de restaurantes para o restaurante, então começa a ficar cada vez mais complexo. E como eu disse, se tem estados que seria melhor compartilhar entre componentes, né, entre o header e o footer, por exemplo, qualquer coisa assim, a gente acaba tendo dificuldades. Depois eu vou explicar mais quando vale a pena usar o Redux. Já na segunda imagem da direita, ó, você vê que usando o Redux a gente vai ter a Store. A Store seria um lugar único para a gente fazer, né, esse armazenamento das informações e depois a leitura delas. Assim, tanto o header, por exemplo, que quisesse pegar o nome de usuário e o footer que quisesse pegar o nome do usuário também, poderiam ambos lerem, né, da Store, ao invés de ambos fazerem a chamada para a API para ver quem é que está logado, certo? Então a Store é um lugar onde a gente faz essa comunicação direta. O componente lê dela, também dispara ações e coisas assim para escrever nessa Store, beleza? Então, Store é, como a gente vai ver aqui, o conjunto de estados da sua aplicação.
ou seja, a fonte única de verdade, onde esses estados globais vão estar. Você também pode ter ficado em dúvida, mas Léo, não vai mais ter estado no componente? Vai ter estado no componente, para coisas que dizem respeito ao componente apenas. Estados que são compartilhados, né, é legal ficarem na store. Então vamos falar um pouco mais. O Redux, ele se baseia em 3 elementos: a store, os reducers e as actions. A store é o que eu já tinha dito, conjunto de estados da sua aplicação. Seria basicamente informações sobre o usuário, informações sobre o restaurante, informações sobre o carrinho, qualquer informação que a gente queira colocar ali que vai ser compartilhada, né? E a store é legal a gente saber que é um objeto JavaScript. Já nos reducers, o reducer, eles são elementos que recebem as informações, né, das actions que a gente vai ver daqui a pouco e atualizam a store. Então, tudo que a gente quer fazer no Redux, a gente precisa passar pelos reducers. São eles que filtram, né, essas informações e analisam se vai salvar e como vai salvar isso na store, certo? Eles são funções puras. Já em actions, as actions são responsáveis por requisitar algo para o Reducer, né? Através dos Actions Creators, que a gente vai disparar essas actions, elas vão solicitar para o Reducer modificar alguma coisa ali dentro da Store, certo? Então eu tenho outro fluxo aqui para você ver. A gente tem a view, né, seria o nosso conjunto de componentes aí. E aí quando a gente quer atualizar alguma coisa na Store, ou seja, o usuário adicionou um novo produto no carrinho, né? Então a gente vai criar uma action através de um Action Creator, vai disparar esse cara e aí ele vai cair ali no Reducer. O Reducer vai fazer o processamento, vai ver o que deve ser gravado ali na Store, vai alterar a Store, vai devolver um novo objeto, um novo estado dessa Store para a gente. E aí beleza, salvou, né, o produto que a gente queria colocar no carrinho. E aí todos os componentes que se inscreveram para saberem sobre o estado do carrinho vão ser atualizados. Então sempre que um Reducer atualizar aqui a state, ela vai automaticamente atualizar esses componentes que estão aqui, que se inscreveram para saber sobre a mudança do carrinho. Imagina naquele caso do header e do footer que tem o nome do usuário. Então se o header e o footer se inscreverem para, sempre que mudar o nome do usuário, me avisa que eu vou mudar aqui também. Então, sempre que alguém, mesmo qualquer componente, um componente que não esteja nem no header nem no footer, altere, né, na state através do uso de uma action disparada ali criada com Action Creator, a state vai avisar o header e o footer que vão ser atualizados, certo? Então, a gente volta, né, para esse diagrama que a gente tinha visto. Mesmo qualquer um desses componentes atualizarem, os que estão inscritos aqui para serem avisados sobre determinado estado vão estar sendo atualizados pela Store, beleza? Então o Redux é só essa arquitetura que ajuda a gente a fazer essa atualização de componentes. Você pode me perguntar, mas Léo, isso aí não complica mais do que ajuda? A verdade é que sim, muitas vezes complica mais do que ajuda. O Redux não é uma coisa para você usar sempre, é uma coisa para você usar quando você precisa. Aplicações React não necessariamente dependem de Redux, que é exatamente o porquê utilizar o Redux, né? Ele simplifica o desenvolvimento de apps, mas somente se, né, esses apps já têm uma complexidade no compartilhamento de estados globais. Se for um app pequeno, uma coisa simples, que não precise aí de estados globais ou que seja muitos poucos componentes, eles já conseguem conversar entre si ali sem gerar um problema, então você não precisa usar o Redux e complicar mais, beleza? Eu vou deixar essas imagens para você e também no texto eu vou deixar o link para a documentação oficial para você ler certinho. Além disso, não se preocupa que você vai ver na prática, né, o uso do Redux. Então, bora lá instalar esse cara. Adicionando o Redux no projeto. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre o Redux, vamos instalar ele no nosso projeto antes de começar a utilizar ele. Para fazer isso, a gente vai instalar duas bibliotecas, o Redux e o React Redux. O Redux é o nosso gerenciador de estados mesmo, né? Já o React Redux é o que conecta o React com o Redux.
Uma coisa curiosa é que o Redux, embora seja muito utilizado junto com o React, ele poderia ser utilizado junto com outros frameworks, como o Angular, por exemplo, certo? Ele não é uma exclusividade aí do React. Então a gente mandou instalar esses caras e depois a gente vai mandar criar uma pasta chamada Store, onde vai ficar a nossa Store. A gente vai criar a nossa Store que vai concentrar todos os estados. A gente vai criar uma pasta chamada Reducers, onde a gente vai criar vários Reducers para cada valor que a gente tiver na nossa Store, né? Conjunto, por exemplo, um conjunto usuários, tem um dado do usuário, a gente vai precisar de um Reducer. Quando a gente tiver um conjunto restaurantes, vai precisar de um Reducer. Então a gente tem uma pasta com vários Reducers, certo? Também teremos uma pasta aí com as actions, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Também vamos criar os arquivos básicos, né, desses caras lá dentro. Então vou mandar gerar essas pastas. Lá no Store Index.js que eu criei, eu vou colocar as configurações da Store, vou explicar para você. Para criar efetivamente a Store, basta você criar esse arquivo, colocar ali, ó, importar o Create Store lá da biblioteca Redux, importar os Reducers, que a gente ainda vai criar já já, e depois mandar criar, ó, o Create Store com os Reducers. Então, a gente está passando todo o conjunto de Reducers que a gente ainda vai criar para a Store, certo? Então, é só fazer isso para criar efetivamente a Store. Para que a gente possa passar esses Reducers, lá dentro do arquivo index do Reducers, a gente vai usar um outro elemento da biblioteca Redux que chama Combine Reducers. Quando você tem vários e vários Reducers, como eu disse, cada Reducer vai servir para alterar um conjunto ali de estados dentro da Store, então a gente vai combinar todos eles através desse Combine Reducers. Então aqui futuramente a gente vai colocar um estado X associado ao Reducer Y, certo? Então a gente ainda vai preencher tudo isso, só estamos instalando aí. E para disponibilizar então essa Store com esses Reducers já preparados, ou seja, para fazer isso, tá sempre ouvindo ali as chamadas, quando a gente for fazer o dispatch e tudo mais, a gente precisa alterar o nosso index.js. O que a gente vai fazer? Ó, a gente vai importar aqui então o Store, tá? A Store lá do arquivo Store, onde a gente criou a nossa Store, ou seja, esse arquivo aqui, que exportou como por default a Store, tá? E a gente vai renderizar junto com o app, né, em volta do app, esse provider, tá? Esse provider aqui no caso é que a gente importou aqui, ó, do React Redux que liga, é o elemento que vai linkar então o nosso React com essa Store que foi criada lá no nosso index.js da Store, certo? Eu sei que isso aqui parece um pouco anti-intuitivo, talvez, mas é bem simples. A gente só está realmente preparando o nosso projeto para se conectar com essa Store, para depois a gente ter disponível esses Reducers, para a gente poder chamar as actions, que eles vai processar ali para devolver estados novos para a gente poder atualizar as coisas dentro da Store. Beleza? Não se esqueça de dar uma olhada naquela doc que eu deixei para você do Redux, caso você ficou com alguma dúvida. E na próxima parte a gente vai efetivamente entrar no código e tudo isso vai ficar ainda mais claro. Então, bora lá! Parabéns por concluir a segunda aula e por criar a base do nosso SPA usando o React. Espero que você tenha aprendido muito sobre as ferramentas, técnicas e conceitos utilizados nessa parte. A nossa próxima aula vai estar disponível na sexta-feira, dia 3 de maio. Nela nós vamos finalizar o desenvolvimento do nosso projeto e vamos ver tudo funcionando no final. Deixe um comentário aí embaixo dizendo o que você achou dessa aula e compartilhe esse link com seus amigos. Tenho certeza que eles vão gostar muito de aprender a criar um MVP inspirado no iFood do zero. Lembrando, no domingo, às 19 horas, vai rolar a live de conclusão da Semana Super Full Stack. Quem estiver presente vai garantir o acesso vitalício a esse conteúdo e vai concorrer a uma vaga para o Bootcamp Super Full Stack, que é o nosso treinamento completo. Então, já deixa agendado aí. Nos vemos na sexta-feira. Até lá, programador!